Então, gente, muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do nosso curso de Informática Básica para concursos aqui no Cátedra. Eu sou o Rodrigo Coutinho, sou professor aqui no Cátedra já faz algum tempo e trabalho no Tribunal de Contas da União desde 2005, na área de informática mesmo. Tá? A gente vai estar juntos aqui durante essas 15 aulas para a gente poder aprender mais um pouco sobre como um computador funciona, como é que esses conceitos costumam cair nas provas, tanto do CESP quanto da ESAF, né? FCC, Sesgran Rio, todas as grandes bancas aí dos concursos, né? E informática é algo que está presente na nossa vida já há algum tempo, né? Então, uma coisa que surgiu com um pouco de força, né? No começo dos tempos a informática era bastante restrita, principalmente as grandes empresas, né? Você tinha empresas fazendo uso da informática, principalmente para diferencial competitivo, né? E aí as pessoas perceberam, depois de algum tempo, que era possível usar o computador em casa, e essa foi uma das revoluções que a gente vai ver nas chamadas gerações dos computadores. Depois disso, informática, quando passou a ser um diferencial competitivo para as empresas, trouxe uma série de vantagens, né? As empresas perceberam que o quê? Que investir em informática, ou seja, que se o seu corpo técnico, se as pessoas que trabalham lá conhecessem bem informática, isso traria uma boa vantagem para a empresa, ok? Então, informática veio nisso aí, né? Começou de uma forma meio experimental ali, principalmente nas universidades, depois tomou nossa vida. E hoje a informática tem um uso bastante grande em uma série de coisas que a gente tem. Você tem informática, por exemplo, no telefone celular também, na geladeira, seu micro-ondas. Praticamente tudo que a gente usa hoje tem pelo menos um pedacinho de informática. E a razão pela qual as bancas começam a cobrar isso da gente é simples, né? Se o seu funcionário domina bem a informática, hoje ele consegue produzir mais pela empresa. Então, os órgãos públicos também têm esse raciocínio, né? Na grande maioria das provas, ou um bom pedaço das provas, a gente vê esse conceito de informática aparecendo com bastante força, né? Então, quanto melhor conhecimento você tiver, melhor para a sua empresa, porque a empresa consegue produzir mais, e melhor para você, porque consegue ser mais útil para a sua empresa também. Na nossa aula de hoje, a gente vai focar naquela partezinha básica, né? Como é que um computador funciona, as divisões básicas dele, como é que o hardware em geral funciona, que é o nosso tema principal da aula de hoje, tá? Os conceitos de hardware, até a parte de memória. Beleza? Então, um computador a gente pode dividir basicamente em três partes, tá? Um a gente chama de hardware, o outro a gente chama de software e o terceiro a gente chama de peopleware, tá? Essa divisão clássica básica é muito fácil da gente lembrar, ó. Aí no slide está escrito o seguinte, que o hardware é a parte física e o software é a parte lógica. Então é mais ou menos assim. Um aluno me disse uma vez que o hardware é tudo aquilo que a gente pode chutar. Chutar com o pé mesmo. Então, tudo aquilo que você pode chutar ou que você pode pegar é hardware. O seu monitor é um hardware, o seu teclado, o mouse, os fios e cabos, tudo aquilo que você tem como pegar fisicamente. Tá certo? De outro lado, eu tenho software. Então, não adiantaria nada o meu computador ter uma série de placas se eu não pudesse ter o quê? Programas ou aplicativos que eu pudesse fazer algumas tarefas neles. Então, esses programas ou esses aplicativos são os tais do software, ou a parte lógica do computador. Um computador sozinho, com hardware e software, não faz muita coisa. Então, eu preciso ter o quê? Preciso ter alguém que em algum momento diga para aquele computador o que é que ele vai fazer. Esse alguém que diz o que o computador vai fazer somos nós, caras pálidas, ou seja, os usuários que fazem parte daquilo ali. Então, os usuários que interagem com o computador são o que a gente considera na literatura como peopleware, tá certo? Então, as três partes básicas do computador. O hardware, que é a parte física, ou aquilo que eu chuto.
o software, que é a parte lógica, ou os meus programas, os meus aplicativos, e o peopleware, que somos nós, os usuários, que interagimos com o computador para poder fazer aquilo que a gente deseja com o computador, ok? Bom, o computador teve 4 grandes gerações aí na história, tá? O primeiro deles, até ali a Segunda Guerra Mundial, a característica básica dele, principal, era o uso de válvulas. Eu não tinha circuitos elétricos, circuitos eletrônicos ainda ali, tá? A história é que as válvulas é que geravam a energia para que o computador fizesse as suas operações. Esse nome básico aí, né, essa época de 45 tem uma razão de ser. Em 45, como a gente sabe, teve o fim da Segunda Guerra Mundial. E foi um computador, na verdade, esse computador da foto aqui, que teve um papel decisivo na vitória dos aliados na Segunda Guerra, tá? Esse computador foi produzido e projetado pela Marinha Americana, e a função principal dele era interceptar conexões ou interceptar comunicações do pessoal da Alemanha. E a partir desse momento, a gente começou a ter uma facilidade maior para que, com essas comunicações sendo interceptadas, os aliados soubessem onde o pessoal da Alemanha estava e para onde eles queriam ir. E isso foi decisivo para a vitória na guerra. Na segunda fase, depois que viram que o computador poderia ser útil para muitas coisas, chegou uma segunda geração, que é uma geração caracterizada principalmente ainda pelo porte grande das máquinas, tá? E nesse caso aqui pelo uso acadêmico, ou seja, os grandes usuários de computadores aqui seriam as universidades grandes americanas, tá? E aqui eu já passo a ter o transistor, aquele circuitinho elétrico que carrega um impulso de um lado para outro, feito de metais. Mais especificamente hoje o tal do silício, tá? E aí, a partir daí, os nossos computadores passaram a usar transistores. Esses transistores foram ficando cada vez menores para que num circuito a gente pudesse ter cada vez mais transistores também, tá? Depois dessa geração de uso acadêmico, teve uma terceira geração, até mais ou menos o começo dos anos 80, onde as grandes corporações passaram a usar como diferencial competitivo. Na maioria dos casos aqui, a gente está falando dos bancos, tá? Então, os bancos, você se lembra que antigamente os bancos precisavam controlar nossas contas o quê? Na mão, né? No cartãozinho, na munheca ali. E depois de algum tempo, quando os computadores passaram a ser usados, final da década de 70, principalmente, começo dos anos 80, a gente passou a ter um diferencial no sentido de controle de contas centralizado com um computador. Então, nessa época aqui, nessa geração, a terceira geração, os computadores passaram a ser usados comercialmente e começaram a diminuir um pouquinho de tamanho, né? Começaram a reduzir aí principalmente para médio porte. Em 1980, comecinho da década, um tal de Bill Gates, teve uma visão interessante. Ele disse naquela época que as pessoas poderiam querer usar um computador em casa. Para aquela época era uma visão um pouco diferente, então não muita gente acreditou na ideia dele, tá? Então ele juntou com um grupo de amigos uma empresa chamada Microsoft, que quase vocês não devem ter ouvido falar, e a tal da Microsoft produziu, em conjunto com a IBM, que fazia o hardware, um software para poder as pessoas operarem um computador em casa. E a partir daí é que a gente teve essa explosão de computadores para uso em casa. Então, na nossa quarta geração, que é a geração que a gente vive até hoje, o que se caracterizou aí foi a explosão para o uso de computadores pessoais, para que as pessoas pudessem usar o computador em casa, e o porte também foi cada vez ficando menor.